Olá galera, tudo bem? Boa tarde. Tô de volta, professor Jesus, tudo mastigado. Galera, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns aspectos associados à agricultura e pecuária agora. E pessoal, espaço agrário é realmente muito importante na sua prova. As últimas provas do Enem, assim, se a gente for pegar espaço agrário, espaço urbano, energia, por exemplo, foram as questões tipo top em relação à presença na prova. Então realmente vale muito a pena você ficar ligado nesse assunto, beleza? Então vamos dar uma olhadinha nas questões para a gente começar a quebrar tudo. Nessa primeira aula, inclusive, na verdade, aula de agricultura e pecuária, a gente vai ter mais alguns encontros associados a esse assunto. E nessa parte, eu dei uma preferência para a gente debater principalmente as questões associadas a modelos de produção, beleza? Vamos para nossa questão aqui, rapidão? Olha aqui, a questão 3 da sua apostila, beleza, pessoal? Olha só o texto, como é que ele está falando. Nas encostas montanhosas, onde a erosão é mais intensa, devem-se cultivar, de preferência em cima de terraços, produtos permanentes, como arboricultura. Os vales e as planícies ficam reservados para as culturas temporárias. A principal ideia contida no texto é o fato de que, letra A, as técnicas agrícolas variam de acordo com os tipos de cultivo. B, as culturas para a defesa dos solos devem se distribuir de acordo com o relevo. C, as técnicas agrícolas estão na dependência dos tipos de relevo. D, o relevo não pode interferir na escolha dos cultivos. E, a erosão é mais intensa nas áreas montanhosas do que nas planas. Vamos para o quadro rapidinho, pessoal. Galera, essa questão ela foi interessante, né? Ela trouxe a questão da produção agrícola em áreas que tem algum tipo de vertente, e essa vertente de alguma forma pode influenciar diretamente na qualidade ou não da produção. O que acontece é o seguinte, imagina que nós temos um relevo com uma declividade, um morro, por exemplo, não é? Esse morro, ele, enfim, por conta dos agentes erosivos causados pela chuva e vento, por exemplo, a gente vai ter um processo, né, do deslocamento da água nesse sentido, legal? Descendo. Vou arrumar aqui, nesse sentido aqui, descendo. Esses morros eles vão apresentar algum tipo de vegetação nativa. E essa vegetação nativa vai frear um pouquinho esse processo erosivo. Quando a gente tem erosão, De maneira genérica, a gente dá o nome de lixiviação. Beleza? só que existe um processo Isso que a gente pode chamar de lixiviação, que está associado à água infiltrar no solo. Que é como a gente pode dizer que a água percola no solo, se a gente quiser ser mais chique. Beleza? Só que também tem um processo de escoamento de água que é pela superfície e não pelo processo de infiltração. Quando essa erosão corre por cima, essa água corre por cima, a gente pode dar o nome de escoamento superficial, ou a gente pode chamar esse processo de erosão laminar. Beleza? Erosão laminar porque é como se a lâmina d'água corresse por cima do solo e justamente com isso causasse mais erosão. Galera, relevos com mais declividade têm mais dificuldade de infiltração de água no solo. Consequentemente, esse processo vai ser predominante. Retirando a vegetação natural para poder plantar alguma cultura específica, a gente corre o risco de gerar um problema ainda maior. Então, qual que é a estratégia mais adequada? A gente pega esse morro e transforma essa vertente em uma área cheia de terraços. Beleza? Quando a gente coloca esses terraços, isso já caiu na prova, hein? Fiquem ligados. Quando a gente coloca esses terraços, a gente reduz o escoamento superficial, reduz a erosão laminar e facilita a lixiviação no sentido da lixiviação vertical, da infiltração da água no solo. E esse deslocamento da água, ela vai perdendo força conforme ela vai descendo em direção às áreas mais baixas. Agora percebam, esse tipo de produção agrícola tem vantagens relacionadas à questão de erosão e tem desvantagens, porque nesses degraus a gente vai ter uma certa dificuldade de uso de máquinas de grande porte. Não vai ser permitido, não vai ser possível. Esse tipo de agricultura a gente pode chamar de agricultura de jardinagem.
Beleza, pessoal? Então, se vocês observaram esse tipo de construção do morro com terraços, a gente basicamente vai ter uma agricultura de jardinagem, beleza? Redução da erosão. Vamos dar uma olhadinha na questão de novo? Vamos aqui. Nas encostas montanhosas, onde a erosão é mais intensa, devem se cultivar de preferência em cima de terraços. Terraços, lembrando, são aqueles degraus que a gente colocou lá na imagem. Produtos permanentes, como arboricultura. Os vales e as planícies ficam reservados para as culturas temporárias. Galera, por que ele está falando de cultura permanente em relação às áreas de terraços? Porque justamente nessas encostas que a gente vai ter mais água descendo. Uma cultura permanente, a arboricultura vai ser algum tipo de produção arbórea. Por exemplo, lá no sul é muito comum o pessoal plantar macieira, né? É muito comum. É muito comum a gente perceber a produção de algum tipo de árvore que vai segurar essa erosão, até porque ela vai ser permanente, ela vai ficar muito mais tempo, não é? Antes de alguma coisa acontecer, ela ser retirada dali, então ela vai segurar a erosão com muito mais frequência. As culturas temporárias nos vales e as planícies é justamente as áreas mais baixas, as áreas que têm uma tendência, inclusive, a serem mais planas, e as áreas que vão ser o depósito desses sedimentos e dessa erosão. Consequentemente, o impacto relacionado pela erosão de carregar esses sedimentos ou carregar a própria vegetação, a própria cultura é muito menor, beleza? Olha lá, ó. A principal ideia contida no texto é o fato de que as técnicas agrícolas variam de acordo com os tipos de cultura, de cultivo. Isso é verdade. É importante lembrar que o Enem você tem que responder muito associado ao texto, tá? Essa questão, ela tá... Vamos dar uma olhada nas próximas. B. As culturas para a defesa dos solos devem se distribuir de acordo com o relevo. Olha, já parece mais com o que o texto está trazendo, né? C. As técnicas agrícolas estão na dependência dos tipos de relevo. Dependência me parece uma palavra muito forte. Está querendo dizer, por exemplo, que a gente não pode colocar a árvore na parte mais plana, o que não é verdade, só é uma sugestão, beleza? O relevo não pode interferir na escolha dos cultivos. Galera, é isso que o texto está falando? Não é, né? E olha aí, a erosão é mais intensa nas áreas montanhosas que nas planas. Vamos de novo olhar a B. As culturas para a defesa dos solos devem se distribuir de acordo com o relevo. E a erosão é mais intensa nas áreas montanhosas do que nas áreas planas. Galera, essa questão é uma questão sacana, não é? A gente pode observar que dependendo de como a gente observar a situação, tanto a letra B quanto a E, elas são válidas, não é? E galera, só que a questão ela pede a principal ideia contida no texto. E a principal ideia contida no texto é justamente que a gente tem que organizar as culturas de uma maneira adequada. E se a gente tem que organizar as culturas de maneira adequada, o que a gente tem que estar destacando no texto é a letra B de bênção, beleza? Uhul! Lembre-se, pessoal, sempre, sempre, sempre no Enem a gente tem que levar em consideração o que o texto fala. Vamos dar uma olhadinha na próxima. Olha essa questão 9. Embora muitos especialistas recomendam o uso da agropecuária intensiva em razão dos seus benefícios, a utilização do modelo extensivo ainda é muito comum em todo o país, e também em várias partes do mundo, principalmente áreas com menor oferta tecnológica. Uma das vantagens que justifica o plano da agropecuária extensiva para tudo. Vamos para o quadro. Chega aqui. Pessoal, esse debate de agricultura, agropecuária intensiva e extensiva é um debate realmente muito longo. Se a gente for observar os modelos agrícolas, esses modelos eles vão estar inseridos dentro de um grupo de agropecuária intensiva ou dentro de um grupo de agropecuária extensiva. É muito comum, pelo termo extensivo, a gente pensar em grandes áreas, o que não necessariamente é a definição de extensivo. Tá? Na verdade, extensivo ok, a gente costuma usar grandes áreas, mas a gente pode usar grandes áreas na agricultura intensiva. O que vai ser o grande lance de você diferenciar um do outro é que quando você pegar a ideia da agropecuária intensiva, você vai pegar a ideia de mais, deixa eu botar aqui de outra cor, botar de azul, mais tecnologia. E quando você pegar a ideia da agropecuária extensiva, o que você vai destacar é menos tecnologia. Beleza? Esses são os pontos aqui que valem a pena você destacar.
mais tecnologia ou menos tecnologia. Pessoal, quando a gente pega uma área extensiva, ok, a gente normalmente usa muito tempo. Pensa na pecuária, por exemplo. Se você pensar na pecuária extensiva, ela está muito associada à questão de grandes pastagens. Legal? A gente pega aquele campo absurdamente grande e coloca um monte de gadinho, coloca aquela plantação de churrasco, não é verdade? E aí o gado vai acabar, né, enfim, comendo o próprio mato e tal. Os custos de operação disso aqui costumam ser menores. Os custos da agropecuária intensiva, como usa mais tecnologia, costumam ser maiores, mas em compensação a gente tem uma tendência a ter um retorno maior. Por exemplo, falando em pecuária, que foi o exemplo que eu usei, a pecuária intensiva está associada ao gado confinado. O gado lá no curral, bonitinho e tal, e aí basicamente sendo alimentado com ração, sendo alimentado, né, de uma maneira muito mais adequada para o objetivo específico do pecuarista. Há uma tendência, inclusive, da carne do gado ficar de melhor qualidade, mais macia e tudo mais e tal. E às vezes a gente usa muito para gado de leite também, essa questão intensiva, falando em pecuária. Falando em agricultura, é difícil a gente destacar exatamente qual que é o tamanho da área. A gente pode usar grande tecnologia em ambos os casos. Apesar de que, no caso específico brasileiro, é muito mais comum a pecuária com mais tecnologia ser colocada nos latifúndios. Não porque os pequenos produtores não queiram tecnologia, ou porque eles estejam interessados em aprender a usar tecnologia, mas simplesmente por uma questão do processo de desenvolvimento do espaço agrário brasileiro. Galera, é muito importante vocês guardarem no coração que a ocupação do espaço agrário brasileiro vem desde lá dos períodos coloniais, desde os ciclos econômicos, sobretudo da cana-de-açúcar, e a gente vai falar, por exemplo, do estabelecimento de latifúndios associados ao modelo que a história já tenha falado também, chamado de plantation. Esse plantation, o cliente está associado à questão do latifúndio, a questão da produção e exportação da agricultura época, aquilo foi conhecido como externo. E desde lá atrás, a gente vê a organização do espaço agrário brasileiro ocupado por latifúndio. Os produtos tradicionais são extintos. Então, as coisas extintas. Porque, teoricamente, não tem regra teoricamente. Mas de qualquer maneira, a ideia da monocultura, do latifúndio, a produção voltada para a exportação, essa ideia ainda existe. Historicamente, a gente percebe que as políticas públicas são muito mais voltadas para o desenvolvimento do latifundiário do que para o pequeno. É diferente, por exemplo, se você for fazer uma comparação com a Europa. Na Europa, a gente vai perceber que boa parte da produção, quase toda, né, é feita em pequenas e médias propriedades. Né, por conta de reforma agrária que já foi ano passado e de toda a política pública voltada para essa galera. É claro que no Brasil, a gente ainda tem uma produção muito grande da agricultura familiar, uma produção voltada principalmente, inclusive, para o mercado consumidor interno. Tá? O latifúndio está mais associado ao mercado consumidor externo. Beleza? Então, assim, a gente vai ter algumas diferenças, mas, normalmente, a tecnologia avançada é usada na grande propriedade no Brasil. Volto a dizer, normalmente. Cuidado com generalizações, viu, gente? Vamos voltar aqui para a questão rapidinho. Olha aqui, ó. De novo o texto. Embora muitos especialistas recomendem o uso da agropecuária intensiva em razão de seus benefícios, a utilização do modelo extensivo ainda é muito comum em todo o país e também em várias partes do mundo, principalmente em áreas com menor oferta tecnológica. Uma das vantagens que justifica o emprego da agropecuária extensiva é o uso de fertilizantes agrotóxicos. B. A possibilidade de produção de transgênicos. C. A redução do preço dos produtos agrícolas. D. O diminuto índice de deflorestamento. E. A maximização da relação custo-benefício. Galera, pensa aí nessa questão. Uma questão bem tranquila. Pensa, olha a dica que ele deu no texto. A penúltima linha. Principalmente em áreas com menor oferta tecnológica. Qual dessas opções destaca isso de maneira mais adequada? É isso aí. A resposta certa é a letra A de abençoado. É isso aí, pessoal. É isso aí. Menor uso de fertilizantes e agrotóxicos. Se a gente for parar para pensar, uma vantagem da agropecuária extensiva é justamente essa. Vamos para o quadro aqui rapidinho.
Pessoal, essa questão relacionada ao uso de agrotóxicos, ela está muito associada com o que eu coloquei aqui nesse cantinho de cor. Olha só. Esse uso de agrotóxico coloca associado ao uso que aquilo que vocês devem, tá? Não a comissão, não foi o argumento excepcional. Meteorologia chinesa, revolução verde. Revolução verde. E a revolução verde ela está associada a alguns eventos tecnológicos assim. Eventos tecnológicos, o uso de agrotóxicos, por exemplo, a gente tem o uso de transgênicos. Professor, o que é transgênico? Agora, transgênico é a semente geneticamente modificada, né? O problema, toda soja produzida no Brasil é transgênica. A soja é um natural de regiões de climas tropicais. Como nós regiões tropicais, a soja não é natural daqui. A soja ela vem de zonas temperadas. E aí, basicamente, houve mudança na genética da soja para ela ser plantada no Brasil. Sobretudo no Cerrado, na verdade. E o Cerrado, vale lembrar, que tem um solo considerado pouco fértil. É um solo que é considerado predominantemente ácido. Então, houve não só uma modificação na genética da soja, mas também na composição do solo com um processo chamado de calagem, que fez com que o solo ficasse mais neutro. Legal? Então, houve essas evoluções tecnológicas que permitiram essa produção agrícola. Agrotóxicos transgênicos, a gente pode falar de máquinas no espaço agrário e a gente pode falar também, por que não, na questão associada à evolução dos modelos de irrigação. Legal? Tudo isso está associado à tecnologia que está um pouco mais avançada. Tudo isso, galera, basicamente só é possível com agropecuária intensiva. Então é mais tecnologia. Então percebam, voltando aqui para o lado direito, que é a Revolução Verde, olha só. Minha direita, na esquerda de vocês. Enfim, galera, voltando aqui, ó, olha o agrotóxico, não está aqui? Não está dentro do bloco que a gente está falando de questão tecnológica? Agropecuária extensiva não vai usar isso de maneira eficiente. Justamente porque a produtividade vai ser menor. Então, talvez o grande benefício seja a redução do uso desse danado aqui, do tal do agrotóxico. Beleza, pessoal? Por isso a resposta certa da questão é a letra A. Tudo bem? Vamos para a próxima? Simbora. Olha a próxima questão aqui. Questão 3 do seu material. Olha só. A finalidade primordial da agricultura é a produção de alimentos. Todavia, apesar dos avanços e das conquistas tecnológicas, o número de famintos no mundo continua alto. Com relação a esse tema, é correto afirmar. Letra A. A fome no mundo deve-se mais a fatores relacionados às condições naturais adversas, como secas prolongadas, excesso de chuvas, pobreza do solo, entre outras. B. A existência da fome no mundo é reflexo do preço elevado dos alimentos, da falta de acesso à terra, do controle das multinacionais no mercado agrícola, entre outras. C. A modernização da agricultura gerou oferta recorde e excedente de alimentos para alimentar toda a humanidade, debelando, assim, a fome nos países pobres. D. Nos países subdesenvolvidos, nos quais a principal atividade econômica é a agropecuária, o problema da fome é menor devido à produção de alimentos básicos. Vamos para o quadro aqui rapidinho, pessoal? Enquanto vocês pensam na questão, pensa bem nessa questão. Galera, olha só. Tá vendo a Revolução Verde que a gente acabou de falar? Olha como tudo tá ligado. Essa Revolução Verde, ela foi lançada, de certa forma, como uma consequência do que a gente falou em aulas anteriores. Quando a gente falou nas aulas anteriores sobre a população, por exemplo, a gente destacou a teoria neomalthusiana. Na teoria neomalthusiana havia aquele debate sobre a fome, sobre o crescimento da população mundial e sobre a produção de alimentos que era inferior ao crescimento da população. E justamente por isso, um dos fatores que levou a galera a fazer algum tipo de transformação no espaço era, ora, a gente precisa de alguma forma desenvolver a produção de alimentos de maneira mais eficiente. Nesse contexto, galera, surge a tal da Revolução Verde. Então percebam que a Revolução Verde, ela veio com o objetivo de acabar com a fome, mas pensa bem,
acabou a fome. Vai dizer que você nunca viu, principalmente se você morar numa grande cidade, em alguma metrópole ou em alguma região metropolitana, você nunca viu nenhum problema de fome no Brasil. Galera, olha que parada mais louca. Nós somos um país que exporta alimentos, velho. A gente exporta alimentos. E mesmo assim a gente encontra pessoas passando fome. Outro lugar com grande fluxo de exportação de alimentos é um lugar chamado África. Com certeza você já ouviu falar em algum momento da sua vida sobre algum problema de fome na África. Com certeza. Legal? Então a gente percebe que não é questão relacionada à produção. Outra coisa, acabei de falar para vocês que essa Revolução Verde permitiu com que lugares como o Cerrado, de solo predominantemente fértil, predominantemente ácido e pobre, pudesse produzir em larga escala. A tecnologia no campo fez com que a gente pudesse fazer essa grande transformação. E, meu, eu vou aqui ontem, na alternativa falando, que veio de problema da coisa associada à seca e está associada à questão de somos poucos férteis. Não é 100% verdade. Pensa bem, Nordeste, sertão nordestino. Sertão nordestino muitas vezes é aquele lugar que a gente pensa como um lugar desolado. Aquele lugar, né, do solo rachado, aquele lugar que você já pensa, pô, esse solo aí não é muito legal. Mas, cara, acreditem, o solo do Nordeste, por exemplo, é muito fértil. Pelo menos na maior parte do território. Né? Claro que tem sempre... Galera, sempre quando eu falo de muito fértil, pouco fértil, eu estou falando uma questão relacionada ao padrão. É óbvio que a gente vai ter exceções dependendo de cada lugar. Legal? Mas, beleza. O Nordeste tem um solo predominantemente fértil. E aí, de repente, a gente pega a área do Rio São Francisco, que tem presença de água, e uma agricultura irrigada lá extremamente eficiente. Nós temos produção de uva no sertão baiano, beleza? Justamente graças à questão da irrigação. Então, a gente consegue hoje superar os problemas que a natureza impôs. Inclusive, isso no Brasil chega até a ser um certo problema. Porque se a gente for parar para pensar, em alguns lugares fora do Brasil, alguns lugares de Canadá, a gente vai ter uma poça de vivendo que vai cobrir o solo. E essa poça de vivendo vai ficar consequentemente, o solo tem todo o representante da extensão. Agora, no Brasil, chegou para a seca, o que a gente fez? Monte de irrigação. E consegue aumentar a produção durante todo o ano. E aí, a gente acaba tendo problema no solo de longo prazo, fazendo muita fertilidade. E o solo de longo prazo, ele pode ter problemas, por exemplo, um problema, vou colocar para vocês, um problema chamado de desertificação. Isso aqui é provocado principalmente pela expansão da agropecuária no Brasil. Agora, eu quero que vocês fiquem muito ligados em relação a esse tema, porque dependendo da fonte, você vai poder encontrar conceitos diferentes para o mesmo tema. Existe um conceito mais genérico que diz que uma região desertificada é uma região que acabou ficando sem nutrientes no solo por conta do uso excessivo da agropecuária. Esse é um conceito mais genérico. Mas é importante a gente destacar que quando a gente fala no aspecto IBGE, que é o aspecto que é importante para a nossa prova, ele vai destacar que a desertificação, ela de fato, está associada ao solo ficar infértil devido ao uso excessivo da agropecuária. Porém, o Enem, inclusive, já colocou uma questão sobre isso, tá? Porém, para ser desertificação para o IBGE, para o Brasil, a região tem que ter, algum momento do ano, uma estação seca. Que a paisagem vai ficar semelhante a um deserto. Então, a gente vai destacar que a desertificação vai ser um fenômeno que a gente vai perceber, sobretudo, em dois domínios do Brasil. Na Caatinga e no Cerrado. Beleza? Então, basicamente, a gente vai encontrar... Ai, professor, por que a gente encontra esse processo na Caatinga e no Cerrado? Ora, na Caatinga a gente teve uma expansão muito grande da pecuária nômade, que depois virou pecuária não tão nômade assim, e da agricultura que fez com que os solos fossem usados demais. No Cerrado, há ainda uma prática associada à queimada do solo, tá? Uma prática que...
eu vou Cara, tudo bem? Botar fogo para poder limpar o terreno. Só que esse processo constante, ele acaba fazendo com que o solo fique infértil. É claro que, gradativamente, conforme a gente foi tendo várias identificações de algumas espécies no Brasil, a gente foi modificando a forma de produção. Hoje, a forma predominante é esse plantio direto, né? O plantio direto, inclusive, tem que ser desenvolvimento, em vez de estar pensando no resto do soja, por exemplo, ela planta com 20%. Só que não planta soja, planta muito tipo de outra cultura, normalmente uva, né? E uva tem esse ramo, essa associação de soja. E não vai ter associação de uva, entendeu? É possível ter outro tipo de associação, entendeu? Mas não é soja. Não é uma questão que apresentou a resposta? Acabamos de dizer que não, né? Corta a letra A. A existência da fome no mundo é reflexo do preço elevado dos alimentos, do acesso à terra, entre outras causas. Pode ser, hein? Olha C. A modernização da agricultura gerou oferta recorde e excedente de alimentos para alimentar toda a humanidade. Ok. Rebelando assim a fome nos países pobres. Não, esse final está errado. Olha D. Nos países subdesenvolvidos nos quais a principal atividade econômica é a agropecuária, o problema da fome é menor devido à produção de alimentos básicos. Não, galera, a resposta certa dessa questão é a letra B de bênção, beleza? É isso aí, pessoal. Vamos para a câmera rapidinho? Câmera, ó. Vamos para o quadro. Pessoal, é isso, galera. Valeu. Espero ter ajudado vocês sobre essas questões associadas à agropecuária. Enfim, fiquem ligados com esse tema. Eu volto na quinta-feira à noite para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Beleza? Realmente muito importante. Cai demais na prova do Enem. Então fiquem ligados que eu quero que vocês gabaritem. Vou lançar uma profecia, hein? Nessa prova do Enem vão ter 20 questões de geografia. E quem está assistindo tudo mastigado certinho vai acertar no mínimo, notem, eu disse no mínimo, 18 questões. E tem muita gente aí que vai gabaritar, hein? Um abraço, fiquem com o pai. Até a próxima. Tchau.